Olá pessoal, retornando então aqui às nossas funções, tá? Com os nossos tutoriais rápidos e objetivos sobre Excel. Vamos ver mais duas funções aqui, bastante rápidas de entender, simples até de fazer, tá? Que uma é a função que extrai o texto, tá? E a outra é uma função chamada exato. O que essas funções fazem, tá? Como a gente já viu, a gente está vendo aqui funções de texto, então elas basicamente trabalham com texto, tá? Por exemplo, função extrai texto. Ele vai extrair, tá, de um determinado texto um determinado número de caracteres que a gente vai indicar, tá? E a partir de uma determinada posição, tá ok? Por exemplo, Mário, se eu disser que eu quero extrair desse endereço aqui, por exemplo, Mário, tá? É, a partir do segundo caractere, que é o A, até, por exemplo, 3 caracteres, então ele extrairia, por exemplo, M-A-R-I, tá ok? Isso é a função que faz a função extrair texto. E a outra função exata é comparar os textos. Por exemplo, eu quero comparar textos exatamente iguais, tá ok? Vamos na prática então, acho que vai ficar mais fácil. Clicando lá em funções, tá? A gente pode fazer isso, ou pode digitar igual, este, vai ficar na mesma forma, só que eu acho que é mais fácil vir por aqui. A gente vai até a função extrair texto. Tá? E já diz aqui, ó, retorna os caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, tendo a posição e o comprimento especificados, ok? Ok, por exemplo, eu quero caracteres do meio de uma sequência, tá? Não do início, né? Do início a gente tem lá a esquerda, como a gente viu, e do final a gente tem direita também, né? Então fica mais fácil de fazer. O texto qual é? Mário, né? Aqui, número inicial. Bom, eu quero a partir do A, que é o segundo caractere, tá? Vamos colocar aqui, perdão, 2, tá? Então é um número que eu tenho que dizer aqui, tá? É a partir do 2 que eu quero. E quantos caracteres eu quero? Bom, eu quero 3 caracteres, então eu vou dar um OK. Pronto, está aqui. Então, se eu seguir até embaixo aqui, ó, e eu disse que eu quero 3 caracteres, tá? Percebam o seguinte, ó, ele me deu aqui 3, 3, aqui ele deu 2 só, tá? Quer dizer, se você tiver como critério que ele precisa, tá, utilizar 3 caracteres aqui, e os nomes forem muito curtos, por exemplo, forem com menos de 3, de 5 caracteres, tipo 4, 3 caracteres, dependendo da situação já não vai dar certo para você. Agora, se você limitar, por exemplo, ao mínimo de caracteres é 5, aí você pode fazer alguma coisa assim. Tá ok, gente? Isso aqui são funções que funcionam muito bem, mas agregadas com outras funções, tá? Por exemplo, funções lógicas, né? Se, ou, se e, quer dizer, você, por exemplo, sistema de funções de busca, por exemplo, como o procv, proch, tá? Só o proc, quer dizer, BD extrair, quer dizer, com isso você pode agregar e aí sim vai ficar melhor, tá? A função exato, gente, ela faz o seguinte, ó, ela simplesmente compara se essa é igual a essa, tá? Se eu quero comparar dois textos aqui, ó, eu quero comparar. Vamos fazer o seguinte, ó, exato, tá? Eu esqueci do igual, tá, gente? Então, exato, né? Tá ruim. Vamos aqui, ó, exato. Para pegar isso aqui na ajuda, tá? A gente tem que dar 2 cliques aqui, ó, tá? Um clique só, ele dá um erro, tá? Tem que ser 2 cliques. Eu vou comparar esse, tá? Que é o texto 1, tá? Ponto e vírgula. Esse que é o texto 2. Vou dar um Enter e ele retornou falso, ou seja, ele retorna falso ou verdadeiro. Se forem iguais, ele vai retornar verdadeiro. Se forem diferentes, ele vai retornar falso. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar de novo Mário, por exemplo, só que agora sem acento, ó. Tava com acento, tá? E agora eu coloquei sem acento. E mesmo assim ele continuou falso. Por quê? Porque Mário, nesse caso aqui, eu escrevi com letra maiúscula o início de um e minúsculo o nome de outro, tá? Ou seja, ele é case sensitive, tá? Ele vai entender como palavras diferentes. Ele só compara se forem exatamente iguais, tá ok, gente? Como eu disse, são funções, tá? Que funcionam muito bem agregadas com outras funções. Ok, pessoal? Até daqui a pouco, então.